Olá, eu sou o pastor Adailton e nesse vídeo que tem o título de O que eu estou fazendo com o paraíso que o Senhor Deus me deu para cuidar, nós vamos fazer uma reflexão sobre a passagem do casal no Jardim do Éden e o que levou eles a perderem o Jardim do Éden e por que foram expulsos do paraíso. Eu espero que você goste. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora e no final dê o seu gostei ou não gostei. Vamos então ao vídeo. Eu gostaria de falar sobre o dom que o Senhor Jesus me deu, que foi o de fazer um comparativo entre os dois principais povos da Bíblia. O povo da Israel terrestre, ou que eu chamo da Jerusalém terrestre, e nós, a Igreja do Senhor Jesus, que eu chamo de Jerusalém Celeste. Nesse vídeo eu faço então um comparativo do casal ali no Jardim do Éden e dos jardins que o Senhor Deus colocou em nossas mãos para podermos ali cuidar. E que um dia nós iremos prestar contas ao Senhor Jesus como a parábola dos talentos. Passamos então à cena que está descrita no primeiro capítulo do livro de Gênesis. O livro de Gênesis foi um dos 5 livros escritos por Moisés, o Pentateuco, que nós temos ali o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Como nós já conhecemos, os judeus chamam de a Torá, ou literalmente a palavra Torá, que significa instrução, e que todos afirmam ter sido escritos por Moisés. De fato, o texto de Êxodo, capítulo 24, versículo 4, afirma que Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Além disso, o restante do Pentateuco é alegado ter sido escrito por Moisés também, como as referências que eu estarei colocando. E ao longo do Antigo Testamento, vários autores davam a aceitação que Moisés escreveu o Pentateuco. Dentre eles estão Josué, que foi o seu discípulo e seu substituto. Temos também o rei Davi dando as últimas instruções para o seu filho Salomão. Disse para ele guardar os decretos, mandamentos, estatutos e preceitos escritos na lei de Moisés. Vemos que em Esdras e Neemias, eles também confirmaram que tanto o povo quanto os sacerdotes e levitas deviam seguir as leis conforme estão escritas nos livros de Moisés. O profeta Daniel foi outro que atestou que a lei foi escrita por Moisés, servos de Deus, e o profeta Malaquias, também usado pelo Espírito Santo de Deus, escreve que nas instruções sobre o dia do julgamento, o Senhor Deus dos exércitos disse àqueles que observarem e obedeçam a lei de Moisés, meu servo, a todos os decretos, estatutos que dei a todo Israel do Monte Sinai, e serão então vitoriosos sobre todos os perversos, como se eles fossem o pó sobre os seus pés. No Novo Testamento, descobrimos a mesma afirmação de que Moisés escreveu o Pentateuco. O Senhor Jesus afirmava que Moisés escreveu todo o Pentateuco. Especificamente, o Senhor Jesus afirmou que Moisés escreveu Gênesis, escreveu Êxodo, e ali também Levítico, Números e Deuteronômio. Os apóstolos, assim como o Senhor Jesus, afirmavam também e assumiam que reconheciam Moisés como o escritor do Pentateuco. Moisés foi treinado na corte egípcia. Ele é o candidato mais provável para escrever todos esses livros. E isso mostra como o Senhor Deus, em sua infinita sabedoria, usou Moisés e foi ali
de uma arte, de uma estratégia tremenda. Moisés foi preparado dentro do palácio do próprio inimigo para ali ser conduzido em um tempo determinado para tirar a nação das garras do rei do Egito muitos anos depois, mostrando e provando que o Senhor Deus é um Deus estrategista, é o Deus dos exércitos. Mas voltando a falar sobre o paraíso, vemos que o Senhor Deus, que está escrito no primeiro capítulo ali, aonde aparece o personagem principal como o Senhor Deus, e a palavra Deus ali, em todo o primeiro capítulo, aparece escrito como o Elohim. Eu não vou me aprofundar no significado amplo do nome Elohim, pois não temos muito tempo. Aliás, todo o tempo que o homem tem nesse mundo não é suficiente para explicar o nome do Senhor Deus, mas eu vou ficar somente com o necessário para essa explicação. O nome do Senhor Deus que aparece em todo o capítulo 1 é Elohim, pois esse nome se refere à Trindade Santa, ou seja, o Senhor Pai, o Senhor Filho e o Senhor Espírito Santo. Em toda a criação do paraíso, em toda a transformação do caos em um verdadeiro paraíso, nós vemos a Trindade trabalhando e ligada diretamente à criação de tudo, como mostra em Gênesis capítulo 21, versículo 26. Então, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós podemos ver que aqui está falando no plural, ou seja, identificando que ali Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estavam em comum acordo para criar o homem a uma imagem e semelhante, não igual, mas semelhante ao Senhor. Nós podemos identificar aqui o Deus Pai atuando diretamente no desejo de criar cada parte da criação em cada dia ali descrito. O Deus Espírito Santo que aparece no versículos 2 e que está escrito que o Espírito de Deus pairava sobre as águas é muito bem identificado também nesse primeiro capítulo. Agora, o Deus Filho, o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escreve no começo do seu evangelho, no capítulo 1, versículo 14, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. E ele é o Verbo vivo, e por ele todas as coisas foram criadas. E o que me chama a atenção, em segundo lugar, é que a autoridade dada a Adão de ser o administrador de tudo isso foi ali dada pelo Senhor, pelo Deus Elohim. E Adão deveria então governar tudo segundo a palavra do Senhor Deus, segundo as instruções que ele daria a Adão. E o que me chama mais a atenção é que no seu corpo ali, ele deveria se alimentar de tudo que tinha no jardim, de tudo que o Senhor colocou em suas mãos, as frutas, verduras, animais, e além de que deveriam crescer e se multiplicar. E realmente era um paraíso para todos, pois tinha tudo de bom e do melhor. Tinha uma mulher bonita, pois eu acredito que o casal era o casal mais lindo que foi criado até hoje, pois foi criado pelas mãos do Senhor. Eles estavam no paraíso, eles tinham ali a ordem de crescer e se multiplicar, eles tinham condições de comer de tudo, até de fazer um churrasquinho. E ali era um lindo local para crescer com uma família forte e uma família unida. Essa era a vontade do Senhor.
O que me chama a atenção também, em quarto lugar, é que o casal deveria se alimentar espiritualmente da glória do Senhor Deus e obedecer a sua palavra. O casal, como sabemos, infelizmente desobedeceu, desejando a glória das coisas criadas. E nós vemos que as consequências por esse desejo vieram e foram muito danosas. E até hoje nós colhemos essas consequências. A mulher, então, ela cria ali, ela tem que dar à luz com dores de parto. O homem, então, tem o trabalho árduo de ali todos os dias trazer a comida para a sua casa. Nós temos hoje, nós vivemos com essas consequências até hoje. Doenças, morte, ali, brigas, dissensões. E nós vemos que a Bíblia apresenta essas consequências por causa da desobediência do casal. Nós então chegamos a entender que a Bíblia, a vontade de Deus, não era que o homem desobedecesse. Na atualidade, a Bíblia apresenta 3 tipos de igreja. A igreja que é o corpo do Senhor Jesus e que o apóstolo Paulo escreve sobre ela em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15 e no capítulo 12, versículo 27, e que está localizada mundialmente em todos os países, nações e reino. Vemos em segundo lugar a igreja local, em que eu e você fazemos parte e congregamos como membro. No meu caso, eu congrego no Ministério Evangélico Palavra de Vida, aqui na cidade de Santos, em São Paulo, onde estamos sujeitos a nossos pastores, como é escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 17. Nós temos também, em terceiro lugar, nós como templo do Espírito Santo de Deus. E ali nós acabamos de ver as 3 igrejas e temos então a certeza que nós temos responsabilidades. Isso é o que chamamos de ali a mordomia cristã. Como templos do Espírito Santo de Deus, acabamos de ter a mesma função que era para ter a função aonde Adão iria exercer o seu sacerdócio no Jardim do Éden, no começo do livro de Gênesis. E esse assunto eu abordo melhor no vídeo em que eu gravo sobre os 7 tabernáculos que a Bíblia apresenta. E eu sugiro a você que assista. Como templos do Espírito Santo de Deus, o que aconteceu com o casal no Jardim do Éden acaba acontecendo conosco. Ali nós vemos que por causa da desobediência, a comunhão que foi quebrada no Jardim do Éden, o Senhor, após a expulsão do casal, começa o trabalho do plano da salvação, de restaurar totalmente a comunhão perdida pelo casal ali no Jardim do Éden. O ponto máximo do plano da salvação aconteceu no plano maravilhoso do Senhor Deus, quando o Senhor passa a visitar todos os jardins do Éden que aceitam o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Em todo o plano, que você pode, como eu disse, ali ver no vídeo sobre os tabernáculos, nós vemos que o Senhor trabalhou para que a restauração que foi perdida, a comunhão que foi perdida no Jardim do Éden, passa a ser então dada a cada um de nós individualmente, como templo do Espírito Santo de Deus, como um local aonde nós temos o privilégio de, em nosso coração, habitar o Espírito Santo de Deus. O que eu quero trazer é uma pergunta. O que você tem feito com o Jardim do Éden que o Senhor Jesus criou através da sua palavra na sua vida? Se analisarmos no Jardim do Éden, existiam 2 árvores. A árvore da vida, como um tipo que indica o Senhor Jesus como aquele que dá vida para quem o recebe como Senhor e Salvador. E existia também
a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é um teste e também uma prova que o Senhor Deus deu ali ao casal, pois ele não é um ditador. Ele não cria as suas criaturas e força a viver nos seus limites, no seu mundo aprisionando elas. Pelo contrário, ele deu ao casal a opção de desobedecer a ele, de ter ali a vontade de seguir segundo a sua palavra, segundo o seu desejo, segundo a sua vontade. É lógico, houve as consequências dessa desobediência. Mas ali nós vemos, como no jardim do Éden, o Senhor Deus, o Elohim, ele nos dá tudo de bom e do melhor. Assim como ele fez com o casal, ele faz conosco. Ele transforma aquilo que era um caos para nós num lindo paraíso. E nos dá ali como nos transforma como mordomos para administrar aquilo que ele nos deu. A mordomia é um assunto muito bem explicado na Bíblia. No jardim do Éden, Adão e Eva foram criados para cuidar de si, cuidar um do outro, e também ali a cuidar de tudo aquilo que o Senhor deixou em suas mãos, dos animais, das plantas, de todo o jardim do Éden. Ele deu o casal ali a ordem de administrar tudo. Em várias passagens do Novo Testamento, o Senhor Jesus e os apóstolos falam sobre a mordomia cristã, sobre o cuidar das coisas que o Senhor Deus deixou em nossas mãos. É lógico que a vontade do Senhor não era que viesse as consequências da desobediência como nós temos que lidar nos dias de hoje. Mas um exemplo melhor é a parábola dos talentos, e é uma prova disso, que o Senhor Jesus coloca tudo que ele nos dá em nossas mãos, de acordo com as nossas possibilidades, e no futuro vai pedir de volta, na prestação de contas. Cada um vai dar conta daquilo que o Senhor colocou em suas mãos para cuidar, como eu falo na abertura dos vídeos. E como está escrito em Mateus capítulo 25, do versículo 14 a 30, na parábola dos talentos. O apóstolo Paulo escreve em Tessalonicenses, no capítulo 4, um resumo de como devemos cuidar de nosso corpo, de nosso cônjuge, de não tirar proveito dos nossos irmãos para termos uma vida em santidade. Tudo para a adoração ao Senhor Deus, tudo para a glória do Senhor. Pois se não fizermos isso com zelo, o Senhor castigará todas as práticas erradas, como já vos advertimos em toda a certeza, como o apóstolo Paulo escreve. E se prestarmos atenção ao exemplo do casal e de como eles perderam o jardim do Éden, podemos chegar à conclusão que muitas pessoas nos dias atuais, em toda a história da igreja, têm cometido o mesmo erro que o casal cometeu no jardim do Éden. O Senhor Jesus colocou em nossas mãos tudo o que tem de bom para cuidarmos, e no final de tudo, o Senhor Jesus vai cobrar de volta, pois tudo o que temos é dele. Tudo o que foi colocado em nossas mãos, nós ali não devemos esquecer que tudo é dele e que um dia prestaremos conta de tudo que o Senhor Jesus colocou em nossas mãos. Então, tanto nossa vida pessoal, que é um jardim, quanto a nossa família, que também é um jardim, quanto nossos bens, que também fazem parte desse jardim, nosso trabalho, que faz parte desse jardim, e tudo, nós ali, a igreja também que congregamos, que faz parte do jardim, tudo que nós temos, um dia prestaremos conta desses talentos que o Senhor Jesus colocou em nossas mãos e que é muito bem dado, mas muito será cobrado. A nossa atitude em frente às duas árvores é que vai fazer toda a diferença. Vai depender de que fruto vamos querer comer. Se o fruto da árvore da vida
e obedecer às ordens do Senhor escritas em sua brilhante palavra, ou queremos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e assim adquirir nossos próprios conhecimentos e tomar nossas próprias decisões, enterrando nossos talentos e, no final, ter o mesmo fim que teve aquele servo mau e negligente. Vários cristãos estão tomando a mesma atitude de Eva, ao ser tentada pelo diabo, pela serpente. Se analisarmos a cena da tentação, podemos notar algumas situações que levam milhares de cristãos a tomar a mesma atitude que Eva tomou. São levados a escolherem comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a comerem o fruto da árvore da vida, ao seguirem o Senhor Jesus. No meu vídeo sobre a glória do Senhor Deus, eu aconselho a você ali a assistir, pois eu dou um estudo, um entendimento maior sobre a glória do Senhor. E nesse vídeo eu explico que todos nós precisamos ser alimentados pela glória que sai dele. Porém, a Bíblia apresenta a glória dos homens e a glória das coisas criadas. O Senhor Jesus comentou sobre essa glória no Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 43, onde depois que o Senhor Jesus fez muitos milagres e manifesta sua glória perfeita, alguns líderes judeus creram no Senhor. Porém, por causa da glória dos homens, decidiram permanecer sem confessarem que o Senhor Jesus era o Messias, por medo de perderem os seus cargos, a sua fama, e muitos hoje estão cometendo este mesmo erro. Porém, no caso em que estamos usando de exemplo, Eva foi enganada pelo diabo ao ser tentada pela glória da árvore do conhecimento do bem e do mal, e no que esse fruto ali pôde oferecer para Eva e seu esposo, mesmo que para isso viessem acabar com seu jardim e depois serem expulsos e, por fim, a morte de cada um. Quando a serpente começou o processo de seduzir Eva e comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, teve um momento em que o diabo mostrou a glória dessa árvore para Eva. E diz o texto que Eva, ao contemplar a glória, a árvore que era boa para se comer, ela viu que ela era agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Ela então desejou essa glória, abandonou a glória do Senhor, tomou então do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Eva olha para a glória da árvore, deseja essa glória e acaba sucumbindo à tentação e come desse fruto. Logo depois vemos a tragédia que aconteceu tanto para ela quanto para os seus filhos, quanto para a humanidade. Os olhos de ambos foram abertos e viram que estavam nus, e cada um tomou a sua própria decisão de fazer vestes para tentar resolver com a sua própria sabedoria o problema que foi causado pela sua desobediência. A desculpa que Eva usa para se explicar ao Senhor quando foi questionada por que havia desobedecido é: a serpente me enganou. A palavra enganou no hebraico é nesha, que quer dizer iludido, que no contexto bíblico dá a ideia de sedução e está relacionada às ações que levam as pessoas a serem seduzidas e a se afastarem do caminho da verdade e da retidão, além de levar essas pessoas a se afastarem do Senhor Deus, segundo o dicionário de Strong. Nós vemos que isso acontece constantemente com milhares de pessoas. Elas acabam sendo seduzidas pelas coisas, pelas glórias do mundo, pela glória das pessoas, pela glória das coisas criadas. Algumas são levadas a serem enganadas pela glória da natureza. Algumas são distanciadas do Senhor ao começar a adorar mais as coisas criadas do que o seu Criador, como o apóstolo Paulo escreve em Romanos, no capítulo 1.
Nós vemos que milhares de pessoas nos dias de hoje, infelizmente, têm trocado a glória do Senhor Deus, que alimenta, que cura, que liberta, que transforma, numa glória que traz ali a escravidão, a prisão e o distanciamento do Senhor. Nós vemos que quando seus olhos ali do casal se abrem, eles passam, depois de comerem do fruto, a enxergar o lado escuro que a desobediência provocou e passam do estágio da inocência e da pureza para o estágio do pecado e da malícia, fazendo com que tenham medo do Senhor Deus e ali acabam se escondendo dele, coisa que não acontecia antes. Nós vemos isso ali no crescimento de um ser humano. Quando são crianças, não têm a malícia, preservam ali a inocência. Mas depois que começam a adquirir, como a psicologia diz, o período da consciência, passam a ter os olhos abertos e a descobrirem tudo aquilo que o pecado, tudo aquilo que a carne, o mundo pode oferecer. Então saem do estágio da inocência, da pureza e passam então para o estágio do pecado, da malícia, tendo que ter ali a necessidade que o plano da salvação as alcance. Por isso é muito importante a nossa pregação, por isso é muito importante que nós venhamos ali a ser instrumentos do Senhor, para que assim como aconteceu conosco, de sermos livres e libertos desse estágio do pecado para o estágio da pureza, da salvação, da santificação. Nós vemos depois que o Senhor Deus, quando aparece cobrando explicações ao casal, eles, baseado em seus conhecimentos, apresentam uma explicação tão vazia que diz o texto que eles se envergonharam e se cobriram, pois reconheceram que estavam nus. Essa reação é encontrada em várias pessoas que são levadas a conquistarem verdadeiros jardins do Éden e por causa da glória dos homens ou da glória das coisas criadas, trocam a sua cidadania celestial pelo desejo de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E passam a tomar decisões em sua vida pessoal, familiar, no seu trabalho, ao contrário de comerem do fruto da árvore da vida e de continuarem a viver no paraíso que o Senhor Deus criou para cada um. Milhares de pessoas, de cristãos, chegam ao Senhor Jesus com uma vida completamente destruída, como estava a terra sem forma e vazia no capítulo 1 de Gênesis. Eles ali então aceitam o Senhor Jesus e ali começa o plano da salvação, a transformação. A Trindade Santa começa o processo de transformar o caos que era a sua vida e que se encontrava antes do Senhor Jesus. Começa então a transformação para um lindo paraíso. Pessoas que estavam nas drogas, que estavam em brigas familiares, perdidas nas bebidas, dívidas financeiras, doenças incuráveis e muitos outros caos que eu poderia citar aqui, mas que o Senhor, através da sua graça e misericórdia, ao reconhecerem que só tem Ele para mudar esse caos em um verdadeiro paraíso, são ali entregues ao Senhor. Então passa o processo de transformação do caos no verdadeiro paraíso. Porém, depois que tudo está bem, que tudo está ali bem estruturado, começa então o teste, como aconteceu com o casal. Chega um momento em que trocam a vida de obediência ao Senhor Deus e de administrarem o seu paraíso de acordo com a palavra que o Senhor Jesus dá,
a direção do Espírito Santo de Deus, pela glória dos homens ou pela glória das coisas criadas, e passam a seguir seus conhecimentos adquiridos ao comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e passam a desobedecer ao Senhor Jesus, a entristecer o Espírito Santo de Deus, e acabam sendo expulsas ou perdem o seu paraíso que o Senhor Deus havia transformado, havia dado com muito amor e carinho para voltarem a viver no regime da escravidão da Babilônia. Muitos casais são expulsos do seu paraíso porque traem um ao outro, traem o seu cônjuge. Outros destroem o relacionamento por preferirem tomar decisões contrárias ao que está escrito na palavra do Senhor. Outros não perdoam, outros preferem ali ficar com raiva, ressentimentos em seu coração, diferentes do que o Senhor Jesus ensina, que devemos perdoar, amar o nosso próximo como a nós mesmos e, em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas. Muitos destroem relacionamentos com seus filhos, pois não seguem a palavra do Senhor, não comem do fruto da árvore da vida. Outros preferem quebrar os relacionamentos com parentes e amigos, por preferirem viver sem perdoar, sem tratar das mágoas, dos ressentimentos, e acabam com suas famílias por não obedecerem à palavra do Senhor e à sua direção. Bom, já demos para identificar o que causa comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O meu conselho, ou o que a palavra do Senhor nos diz, é para cada um cuidar do seu jardim, como o Senhor Jesus nos direciona através da sua palavra. Cada um tem a nova oportunidade que é dada ao aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Tem o privilégio de ter a sua antiga vida sepultada pela justificação do Senhor, de ter uma sua vida regenerada. Passa pela redenção e procuram se santificar cada vez mais. Essas fases do plano da salvação, você pode aprender mais ao ver meus vídeos nas fases do plano da salvação no meu canal do YouTube. Eu peço a você que se inscreva, se você ainda não se inscreveu. Você vai aprender que não está sozinho, pois o Senhor Jesus garantiu que estaria conosco através do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Tanto a Shekinah, que é a presença do Senhor Jesus, quanto do Dunamis do Espírito Santo de Deus, através dos seus dons, nos capacitam para cuidar desse jardim, para passarmos todas as provas da vida e permanecermos sendo bons administradores, cuidando desses jardins. Aprendemos através da palavra do Senhor a arte da mordomia cristã e como devemos cuidar dos jardins que o Senhor Jesus colocou em nossa vida, para que assim possamos valorizar cada um, valorizar cada jardim e ser responsável por cada um. Responsável pelo nosso corpo, a nossa vida pessoal, responsável pela nossa família, responsável pela igreja onde congregamos, responsáveis pelo trabalho aonde tiramos o nosso sustento. Tudo isso é um jardim que o Senhor Jesus colocou em nossas mãos. Temos o privilégio de sermos o templo do Espírito Santo de Deus, de sermos embaixadores do reino do Senhor Jesus nessa terra. E nós ali, como templo do Espírito Santo de Deus, como o profeta Jeremias profetizou ali no seu livro, e confirmado no livro de Hebreus, nos dá a certeza que o Senhor Jesus, em Cristo, nós somos mais que vencedores. Devemos pegar o hábito de criar uma rotina espiritual, com um momento de oração, leitura da palavra. A promessa de Jeremias era que o Senhor, na nova aliança, imprimiria suas leis em nossa mente e as escreveria em nosso coração. E junto com essa promessa, nessa profecia, está a profecia de Ezequiel, no capítulo 36, versículo 26 a 28, que faz parte
da nova vida apresentada para Nicodemos no Evangelho de João, no capítulo 3, onde o Espírito Santo habitaria em nós e passaria a nos auxiliar, como eu falei. Porém, se não lemos a Bíblia, não temos o hábito de orar, como vamos querer que o Espírito Santo de Deus nos faça lembrar da palavra do Senhor nos momentos difíceis, se não passamos a ler a sua palavra, se não passamos a permitir que ela seja escrita em nosso coração, pois não temos o hábito de leitura, não temos o hábito de dedicarmos um tempo ao Senhor. Como o Espírito Santo vai nos lembrar se não tem nada escrito em nosso coração? Quando passamos 2 horas em um culto, em nossa igreja, no ministério que congregamos, saímos de lá alimentados, saímos fortalecidos, porque passamos um tempo na presença do Senhor. Agora imagina se estendermos isso em nossos lares, no jardim que o Senhor Deus nos deu para cuidar. Essa presença que temos ali, que tivemos no período do culto, vai se estender em nossos lares, em nosso jardim e ali no trabalho, aonde o Senhor Jesus nos levar, em nossa missão, seremos instrumentos, seremos ali embaixadores do Senhor, sendo ali representantes do seu reino nessa terra. Eu espero que o Espírito Santo de Deus que habita em nós e continua nos fortalecendo e cuidando de nós para que possamos ser capacitados a administrar os jardins que temos nas mãos, que nós venhamos a continuar preservando-os e fugir da tentação, da glória, da árvore do conhecimento do bem e do mal, para que assim possamos preservar esses jardins sem desobedecermos, como aconteceu com o casal. Que a graça do Senhor, que a força, o Shekinah do Senhor Jesus, que Ele é a própria glória do Senhor, e o dunamis do Espírito Santo de Deus nos capacite e nos dê forças para cuidarmos do jardim e completarmos a nossa missão. Para que no futuro venhamos a estar com o Senhor e reinar com Ele no milênio ali, no reino do Senhor Jesus. Espero que você tenha gostado desse vídeo e que você não se esqueça que Deus está trabalhando para que nós venhamos a preservar os jardins que Ele colocou em nossas mãos. Espero que você tenha gostado desse vídeo e se inscreva no nosso canal. Dê o seu gostei ou não gostei. E espero você no próximo vídeo, no próximo encontro com o Senhor, naquilo que Ele tem para a nossa vida, naquilo que Ele vem nos capacitando e nos preparando para vivermos eternamente com Ele ali na glória do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, que o Senhor nos fortaleça a cuidarmos dos nossos jardins e que nós possamos no futuro apresentar todos eles de volta ao Senhor, entregar os nossos talentos e Ele dizer para nós, servo bom e fiel, entra para o gozo do seu Senhor. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz do Senhor Jesus.